Falar de ronco, de apneia, é falar de qualidade de vida. Se eu fizer aqui uma pesquisa rápida, eu acho que talvez alguém fale eu ronco, mas a maioria foge e finge que não ronca, né? Deixa eu ver. Alguém aqui ronca? Eu também ronco, Everaldo. Na verdade, eu roncava. Ah lá, o Abdi até olhou com uma cara assustada. Clau, você? Não tem problema. O importante é a gente entender que se a gente ronca, e o ronco pode ser normal a partir de uma certa idade, então mais normal ainda, ou em alguma outra condição que daqui a pouco o médico vai explicar pra gente, se a gente ronca, a gente trata. Porque o ronco não é ruim só pra quem tá do lado de quem ronca, é pior pra quem ronca. E não tratar um ronco pode prejudicar uma vida. É verdade. E a gente vai aprender com ele, Dr. Fernando Balsalobre, que é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? É um prazer, Cláudia. Prazer é meu. Vou te convidar para sentar. Muito obrigado. E, vou sentar aqui do seu lado. Eu ia pedir para a produção depois pegar meu celular, que eu quero mostrar meu aplicativo. Até já passei para eles para depois colocar maiorzinho aqui, mas quero mostrar para vocês também. Porque quando a gente descobre que a gente ronca, dependendo de como, a gente fica meio constrangido, fica com um pouco de vergonha, até entender que, de fato, não é uma escolha. Isso não é uma escolha, não existe motivo para vergonha, tá certo? Pois é, a gente está falando de um problema extremamente prevalente na população, né? Alguns trabalhos falam em até 10% de prevalência do ronco e apneia na população masculina, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Nas mulheres é uma incidência menor, tem uma prevalência menor, mas que também afeta bastante, né? Dados falando em até 7%. Levar em consideração que isso são dados subestimados. Então, a gente calcula que tenha muito mais gente que sofra aí do problema relacionado ao ronco e à apneia do sono. Perfeito. E eu falei na introdução, você ouviu que o ronco, ele, como consequência, oferece uma qualidade de vida ruim e, às vezes, até uma vida encurtada. Por quê? Exatamente. O ronco, na verdade, é o barulho produzido no momento que a gente dorme, aquele barulho bastante desagradável para quem convive com uma pessoa que ronca. Ele é um indício de que alguma coisa não tá funcionando muito bem do ponto de vista de sono nosso, né? Então, ele pode ser apenas um ronco que a gente chama de ronco primário. O que seria o ronco primário? É o barulho, mas que não está associado a um problema de fato de saúde, tá? Mas o que a gente sabe é que a apneia do sono, então pacientes que têm aquela interrupção da respiração durante o sono, e aí sim configurando uma doença que deve ser tratada, a grande maioria vai apresentar como sintoma aí o ronco também. Então, o ronco é um sinal de alerta. Precisa ser investigado melhor isso aqui. E por que as pessoas têm apneia do ronco, do sono? Legal. A apneia do sono, a gente tem que entender a apneia como uma parada respiratória. Então, quando a gente dorme, nós temos várias fases de relaxamento do nosso corpo, né? Então, se a gente imaginar que no sono mais profundo, que é aquele sono mais reparador, que é aquele sono que a gente mais descansa, a gente tem uma hipotonia, uma perda de tônus da musculatura. Isso vai fazer com que na região da nossa garganta, então, diferente do que muitas pessoas acham, a apneia do sono está muito mais relacionada à garganta do que ao nariz, né? Existe um colabamento, uma interrupção de fluxo. Eu faço uma associação, é mais ou menos que chupar um canudo, um milkshake muito espesso de um canudo mole. Então, a hora que a gente faz isso, ele cola. Quando acontece essa interrupção, esse colabamento da via aérea, acontece então a interrupção da respiração e uma pausa respiratória. Conforme vai caindo a saturação do sangue, né, de oxigênio, isso você vai exigindo um esforço maior do teu coração, até o teu cérebro interpretar isso aí e mandar um sinal, acorda esse sujeito, que senão ele vai parar, ele vai ter uma parada cardíaca também.
Nesse momento, a gente tem uma descarga de adrenalina para fazer com que a gente superficialize de novo o nosso sono e recupere, assim, a respiração. É aquele famoso de acordar um pouco sufocado e, às vezes, isso não é nem consciente. Inconscientemente, a gente fica superficializando o nosso sono. Essa é a apneia do sono. Se a gente tem um sono superficial, a gente já conversou aqui, inclusive não faz muito tempo, com uma neurologista sobre esse assunto, a gente acaba não fazendo, não promovendo a faxina que o nosso organismo precisa, né, a cada noite, que seria a faxina ali do nosso sistema. Ela falou que tem o sistema linfático e o sistema glinfático. Ela falou que o sistema glinfático acaba não acontecendo, essa reorganização. Então, isso também é péssimo, né? Hoje a gente divide o sono, então, em um exame de polissonografia, que é o exame padrão ouro hoje, para fazer os diagnósticos de apneia do sono, quantificar eles, enfim, estudar o sono. A gente divide o sono em algumas fases. Tem a fase N1, N2, N3 e a fase REM do sono, que é aquela fase de maior relaxamento. Cada uma dessas fases está associado a alguma parte metabólica, algum funcionamento. Então, produção de hormônio de crescimento. Então, quando a gente fala em apneia nas nossas crianças, interfere no crescimento, principalmente produção de GH, que é o hormônio de crescimento. Plasticidade neuronal, que é o quê? Justamente essa faxina que a gente vai fazer. Ela está muito mais vinculada ao sono REM. É quando a gente adquire, a gente sedimenta o aprendizado que a gente teve durante o nosso dia, é no nosso sono que a gente consolida ele no nosso cérebro. Então, a apneia do sono está associada à falta de concentração, alteração de memória, paciente que não lembra muito, sonolência excessiva diurna, é aquele paciente que fica o tempo todo, poxa, se eu encostar em uma sala de recepção de consultório, eu pego no sono. Porque à noite ele não teve um sono reparador, ele não descansou de fato. E se isso a gente for extrapolar, imagina nas nossas rodovias o quanto de caminhoneiros, existem trabalhos nesse público, justamente em caminhoneiros, que já existe uma incidência maior de sobrepeso que está associada à apneia do sono. Então, vários caminhoneiros que passam aí dias e dias dirigindo com um sono pouco reparador, aumentando, inclusive, uma das taxas que a gente associa é morte no trânsito por causa do sono. É aquele caminhoneiro que dorme. Agora, você falou uma coisa que chamou minha atenção, sobrepeso. O que vem primeiro? O sobrepeso ou a apneia do sono? Quem tem apneia ganha peso, é isso? E quem está acima do peso tem apneia? Existem alguns indícios que a gente leva em consideração. Primeiro, IMC, que é índice de massa corporal, que é o que a gente classifica de sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade mórbida, né? Pacientes com sobrepeso ou um IMC aumentado têm um risco maior de ter apneia do sono. Isso não significa necessariamente que pacientes com IMC normal não vão ter apneia do sono. Então, mesmo pacientes magros podem ter também apneia do sono. Outras considerações é circunferência cervical. Então, aquelas pessoas que têm um pescoço maior têm uma chance maior de ter apneia. Terceira coisa que a gente leva em consideração também é a posição da nossa mandíbula em relação à maxila. Então, aquelas pessoas que têm uma retrognatia, que tem o queixo para baixo, o queixo para trás, tem uma chance maior também de ter a apneia do sono. Então, são vários fatores que a gente precisa levar em consideração para fazer um tratamento adequado desse paciente. Perfeito. Bom, eu gosto muito desse assunto, até porque procurei o médico para tratar esse problema e encontrei solução, né? Fui até o consultório do Dr. Fernando e foi muito legal. E aí depois eu fui buscar um outro profissional, que é um profissional que faz um aparelho intraoral, porque existem algumas soluções, né? No meu caso, foi indicado o aparelho intraoral. E quando eu cheguei lá, ele me apresentou um aplicativo que eu acho bem legal compartilhar com você, porque para mim foi bacana conhecer isso, tá, gente? Não sei quem que produziu, quem que criou esse aplicativo, mas é muito bacana. Esse aqui que chama Snorlab. Eu acho que a produção tem como colocar... Ele tá aqui, tá? Tô mostrando só ele pequenininho para vocês verem, mas ele tá aqui, ó.
Tem tanto para iPhone quanto para Android. Então você pode gravar o seu ronco. É esquisito pra caramba, porque a gente, quando ouve, fala, não é possível que isso aí sou eu, né? Esse barulho terrível sou eu mesma roncando, sou eu mesmo roncando. Mas, enfim, é muito legal que você põe, você deixa ligadinho na tomada e marca mesmo. Marca, te apresenta gráfico, sabe? Com os dias, quanto tempo você roncou, qual foi a pontuação do seu ronco, porque tem ronco que é mais leve, tem ronco que é mais pesado. E aí foi muito bom ter feito isso, até porque eu consegui fazer um comparativo de antes e depois do tratamento. E eu agora não tenho mais essa pontuação aqui, já não ronco tanto. Não vou colocar você para ouvir o barulho, porque não é nem um pouco agradável. Você sabe como é que é o som de um ronco, né? Mas, doutor, se você puder pegar só o meu aparelhinho, que eu quero mostrar para vocês. No meu caso, foi essa solução, mas existem outras soluções para tratar e eu vou pedir para o doutor explicar já já. Esse aqui é o meu aparelhinho, que foi feito com molde, igual faz um aparelho, né, normal. Jardim. Não deu para abrir a boca. Exato. As meninas ficaram agoniadas. Não, é porque tá travadinho, só porque... Mas assim, ele tem um jeitinho de ficar até mais maleável um pouquinho quando eu dou mais esquentada, porque esse é feito de um material que... Não que fique mole, mas ele dá uma... Tem uma plasticidade maior. Tem uma plasticidade, bem legal. Mas depois de eu usar esse aparelhinho, eu não ronco mais. Isso me dá também um conforto, até em relação às outras pessoas, porque eu sei que eu não vou incomodar ninguém. Exato. Né? A gente não vai ser motivo de chacota. Isso é ótimo. Agora, tem outras soluções, né? Tem. Por isso que é tão importante passar em uma avaliação médica, porque não existe um tratamento para todos os tipos e gravidades de apneia do sono. A medicina hoje é cada vez mais pautada na individualização de cada paciente. Então é por isso que a gente tem que fazer uma avaliação desde a função respiratória desse paciente, então da cavidade nasal. Por isso que é aquela questão, doutor, eu vim para operar o nariz para melhorar o meu ronco. Na verdade, a cirurgia nasal, ela pode ser indicada como um adjuvante no tratamento do ronco. Como você mesmo disse, a gente tem que manter a boca fechada. Então, para manter a boca fechada, tem que respirar bem pelo nariz. Sim. Então, não tem como a gente adaptar um aparelho desse, sendo que o paciente respira mal pelo nariz. No meu caso, eu passei até em consulta com o doutor Fernando e a minha respiração tá perfeita, sempre foi perfeita, Exatamente. Né? Não tenho nenhum problema de respirar pelo nariz. Eu acho que o meu problema estava mais nessa frouxidão aqui interna, né? Exatamente. E depois eu queria que você explicasse pra gente. Outra coisa que a gente avalia é o quê? É se esse paciente tem uma anatomia favorável para a gente pensar, inclusive, em cirurgia para ronco e apneia. Existe cirurgia para ronco e apneia, né? Existem alguns achados, alguns preditivos anatômicos que a gente chama, que vão nos nortear pensando em sucesso cirúrgico ou não. Tamanho de amígdala, então, aqueles pacientes que têm uma amígdala muito grande, eles têm uma chance de melhorar bastante com a cirurgia, né? A conformação do palato, que é o céu da boca, outra coisa. A função nasal, o peso desse paciente, IMC e a gravidade da apneia do sono. Não adianta a gente querer indicar um aparelho desse para apneias graves, porque não vai ter um resultado satisfatório. Você pode melhorar, mas não muito. Então, o aparelho intraoral, que é um tipo bem estabelecido de tratamento para apneia e para ronco, geralmente a gente indica para apneias leves ou moderadas. Para apneias graves, a gente já está falando de um outro tipo de aparelho, que é o CPAP, que é aquela máscara nasal, geralmente, que a gente indica, que ela é conectada em uma mangueira, um tubo, e ele vai dar uma pressão positiva na via aérea, justamente para vencer essa resistência de colabamento da via aérea. O nosso câmera fez um sinalzinho aqui para mim perguntando se a pessoa que tem apneia emagrecer, ela melhora da apneia. Pode melhorar. A gente não consegue falar, fulano, se você perder tanto de peso, você vai melhorar tanto de apneia. Piorar não vai piorar, Cláudia. Agora, a gente não consegue estabelecer uma gradação lógica. Então, se perder 10 quilos, melhora tantos pontos em apneia. Isso não dá. Tem pacientes que melhoram bastante, então a gente sempre recomenda perda de peso para pacientes que estão acima do peso, né?
não só para a melhora do ronco, mas como uma melhora de qualidade de vida. A gente sabe que a obesidade está ligada a tantos outros problemas de saúde. Então, a gente sempre recomenda, poxa, tenta melhorar, perder um peso, isso pode te ajudar. Mas, às vezes, para apneias graves, a perda de peso não é suficiente para você melhorar. Você falou que crianças também podem ter apneia, né? Exato, exato. Como é que seria isso e por quê? Porque a anatomia da criança, imagina que a criança, ela também, geralmente, ela tem uma chance maior do que do adulto de ter uma amígdala grande, né? A região da faringe também mais estreita. Isso vai fazer com que ela tenha uma predisposição à apneia também. Então, se você reparar que teu filho está roncando muito, que tem aquelas paradas respiratórias, isso tem que ser investigado. Uma criança que é devidamente tratada, que tem apneia do sono, ela vai ter um desempenho muito melhor. Desempenho escolar, porque é uma criança que vai estar mais atenta ao estudo. A questão também até questão de imunidade, porque a gente sabe que o sono está ligado à imunidade também, né? Uma criança que dorme mal, ela tem uma imunidade geralmente mais débil, uma imunidade um pouco mais prejudicada. Ganho ponderostatural, então a gente falou que tem uma fase do nosso sono que tem a produção do GH, do hormônio de crescimento. Então, a gente tem que observar e a criança também pode ter apneia do sono. Qual é o tratamento para apneia do sono em crianças? Porque a criança, não sei se ela vai dormir com CPAP. Então, para esse tipo de situação, geralmente a cirurgia vai super bem, porque geralmente são crianças que têm uma amígdala grande, uma adenoide grande, você faz essa cirurgia de adenoamidalectomia, que é tirar a amígdala e a adenoide, você ganha um espaço muito bom. E geralmente é o suficiente para a gente tratar. A minha filha operou em agosto agora, esse ano, justamente por esse quadro. E é uma outra criança. Olha que beleza. Mudou absolutamente. Interessante porque teve uma fase, olha como as coisas vão, né? A medicina vai evoluindo, a gente também vai mudando. Teve uma fase em que as crianças operavam a amígdala, né? Era muito comum. Aí teve uma fase que parou-se de operar. A minha fase de criança, quando eu fui criança, há muito pouco tempo atrás, a gente não operava. Me lembro que minha mãe até falava, não se tira mais a amígdala, que a amígdala ela é um órgão de defesa. E agora, então, voltou-se a operar. Na medicina, a gente percebe essas fases em vários procedimentos. Então, num primeiro momento, se faz de uma maneira indiscriminada, aí num segundo momento se contraindica absolutamente, e a gente sabe que na vida tudo é questão de bom senso e de indicação. Então, ainda a adenoamidalectomia é uma das cirurgias pediátricas ainda mais realizadas no mundo inteiro. Se tiver uma indicação boa, se tiver uma avaliação boa, a cirurgia é super indicada com resultado super satisfatório. Quem fez essa cirurgia nunca vai ter apneia? Nunca vai roncar? Não. Uma das coisas, a gente está falando em criança. Na criança, um dos principais fatores de obstrução é a amígdala e a adenoide aumentadas. Ponto. No adulto isso muda. Então não quer dizer que essa criança não vai ser um adulto que tem apneia. Ok. Bom, Rodrigo, produtor, tem uma pergunta aqui pra gente. Manda, Rodrigo, boa tarde. Doutor, boa tarde. Eu, quando criança, operei a amígdala e eu tenho apneia do sono. Então, é horrível. É uma sensação que você vai morrer. Você acorda, assim, desesperado. É difícil de descrever, com muita falta de ar. E aí eu queria até perguntar o principal risco mesmo da apneia. Legal. Incrível a sua pergunta, até porque o Rodrigo, ele tá bem fora daquele perfil que a gente imagina que ronque tem apneia, né? Porque ele é jovem, é magro e já operou amígdalas e adenoide. Muito obrigada pela sua participação. Doutor, se puder responder para essa câmera aqui, melhor. Perfeito. Então, é como a gente comentou, o peso nem sempre está ligado à parte de ronco e apneia, né? Então, nesse caso, a gente vê que justamente o paciente jovem, magro e que tem esse quadro, né? O despertar, ele pode ser consciente, a gente perceber que está tendo apneia,
mas muitas vezes esse despertar, ele é só uma superficialização do sono que a Mas gente... ele disse que ele acorda assim, com falta de ar, né? Exato, porque é a sensação de sufocamento mesmo, né? No caso dele, precisa investigar adequadamente a gravidade dessa apneia, né? Para isso a gente tem a polissonografia. Você já fez polissonografia, Rodrigo? A polissonografia, você já fez aquele exame que a gente dorme monitorado? Não estou lembrado. Então, provavelmente não, porque senão você... Ah, passou na cama, não tem problema não, senão você lembraria. Não estou lembrado. Essa eu acho que eu não fiz. Tá. Mas é muito ruim. E não consigo dizer, acontece toda semana, todo mês, com muita frequência. Não consigo dizer. É simplesmente um mês acontece, o outro não. E até fica essa pergunta. A questão da frequência, sabe? Que é muito ruim. A sensação é de morte e é inexplicável essa sensação. Bom. Obrigada. Existem alguns fatores associados, então... álcool, uso de medicamento sedativo para dormir, então essas medicações que às vezes sedam mais a gente, cansaço, então depois de um dia bastante mais cansativo, a gente tende a relaxar mais, né? Então esses são alguns fatores associados à apneia do sono. Tabagismo também está associado à piora, né? Então pessoas que fumam têm uma tendência maior também à apneia do sono. E geralmente a apneia ela pode piorar em determinadas situações, mas quando a gente faz o estudo dessa pessoa e desse sono, a gente percebe que é uma constância. Apesar de você não ter tantos sintomas em algumas situações, o padrão de sono ele tende a ser o mesmo para a pessoa que tem apneia ao longo de anos e anos a fio, o que vai ser bastante deletério. Aí no caso de tratamento hoje o que a gente tem ou é cirurgia. No caso dele que já tirou amígdalas e adenoides, essa cirurgia seria indicada? A princípio não. Então teria que ser o uso do CPAP. Ou do aparelho intraoral. Tá. Um aparelhinho. Também pode ser uma boa solução. Exatamente. Mas aí só o exame de polissonografia que vai dizer, né? Vai ajudar a gente a oferecer para ele o tratamento que seja resolutivo e mais confortável. Perfeito. Eu volto aqui já já. E eu acho que você deve ter dúvida aí, né? Qual é a sua questão, qual é a sua pergunta, o que você precisa saber? Doutor Fernando Balsalobre responde já. Dá 2 minutinhos e eu venho aqui, tá bom, doutor? Vamos para as perguntas. E aí a gente tem... Eu vou sentar aqui para não atrapalhar, eu leio melhor aqui. Perguntas e respostas. Você que mandou já a sua pergunta, então segura aí que a gente já vem com as respostas, tá? Então a Fá Regina quer saber como é o ronco de quem tem apneia do sono e qual é a diferença entre os dois. Como a gente disse, né? O ronco é um dos indícios de que pode ter apneia do sono ou não. Então está bastante associado o paciente com apneia do sono com o ronco. Mas em relação ao tipo do ronco, as características dele, isso muda bastante de paciente para paciente. Aquilo que a gente às vezes presencia no companheiro, né? Quando você está dormindo, a gente às vezes percebe o sono. Eu percebo o sono do Ricardo, então tá roncando lá. Aí de repente faz assim, ó. Isso é apneia? Apneia presenciada. Esse é um dos critérios que a gente leva em consideração na nossa entrevista, na nossa consulta médica. E é um fator muito importante, é um preditivo muito importante de que muito provavelmente esse paciente tem uma apneia do sono. Chama apneia presenciada. A apneia presenciada não é a apneia do sono? É um indicativo de que está acontecendo uma apneia. Quando o companheiro, enfim, nota que tem essa parada respiratória, isso aí é muito importante dizer pra gente, porque esse paciente provavelmente tem apneia do sono, só falta a gente quantificar e estabelecer a gravidade desse problema dele. Perfeito. Próxima pergunta, vamos para a tela, vai lá. Boa tarde, gostaria de saber se é possível voltar a ter apneia. Meu esposo operou já faz uns 10 anos e eu vejo que ele está roncando novamente. Essa é uma pergunta bastante interessante. Isso pode acontecer. Primeiro, porque com o passar da idade, a gente sabe que a nossa musculatura e os nossos tecidos como um todo
vão ficando mais frouxos. Então, se a gente pensar da região da nossa faringe, ela também tende a ficar mais frouxa e aumentar a chance de colabamento. Segundo, se essa pessoa ganhou bastante peso nesses 10 anos, mais um fator que está associado. Se essa pessoa começou a utilizar medicamentos para sedativos, principalmente sedativos na hora de dormir, isso também pode estar piorando o ronco e a apneia dessa pessoa. Então a resposta é que sim, pode estar voltando o ronco e a apneia. Como é que é a cirurgia em adulto? É uma cirurgia com pós-operatório chato, né? Por isso que a gente tem que ter bastante critério para indicar, né? É realizada sob anestesia geral, tem duração de em torno de umas 2 horas de cirurgia, 1h30. A alta pode acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte. A gente faz o quê? A remoção das amígdalas, geralmente. Ali eu tenho para ver? Essa região, essa ilustração, a gente não consegue ver as amígdalas, é mais a cavidade nasal. Eu trouxe para a gente mostrar que o problema não está localizado nessa região, mas na região mais inferior, na região da nossa faringe. É aqui embaixo que vai acontecer o colabamento. Obviamente que se a gente tiver uma cavidade nasal estreita, com desvio de septo, com aumento disso que a gente chama de corneta inferior ou carne esponjosa, tem que operar aí também. Justamente para a gente ter um tratamento. Mas aí normalmente opera embaixo, que você estava explicando? Aqui nessa região, aqui que ficam as nossas amígdalas, né? Então a gente tira esse volume da amígdala e dá uns pontinhos, justamente para a gente ganhar espaço e impedir o colabamento da via aérea nessa região. Perfeito. No caso do aparelho intraoral, ele também mexe com essa parte das amígdalas? Não, o que acontece com o aparelho intraoral é que durante o sono, a tendência é a gente relaxando a nossa musculatura, o queixo ir para trás. Quando o queixo vai para trás, toda essa musculatura ela vai colabar lá atrás. Então ela vai impedir o fluxo de ar. O aparelho intraoral, ele mantém em posição a nossa mandíbula, mesmo que a gente relaxe, que a gente durma. Entendeu? Então ele mantém em posição a nossa mandíbula, impedindo com que tudo desabe lá para trás. É essa função do aparelho intraoral. Mas mesmo assim, mais para frente, isso pode acontecer? Eu posso, por exemplo, voltar a roncar usando o aparelho intraoral? Pode. Daí a importância de um profissional, geralmente um dentista, que faz essa parte de confecção desse aparelho para titular e avançar, às vezes, um pouco mais e te dar um ganho maior dessa posição. Perfeito. A Angélica Souza diz, boa tarde, eu ronco e já fiz polissonografia e disse que não tenho apneia, mas a minha arcada dentária é fechada. Tomo medicação para dormir. Será que é por causa da arcada dentária? Obrigada. Pois ela já fez polissonografia, então o que ela tem é um ronco primário. É o incômodo de ter o barulho na hora de dormir, mas não tem uma apneia do sono, né? Alterações ortodônticas podem também estar ligadas ao ronco e à apneia do sono. Por isso que uma avaliação odontológica sempre contribui para que a gente consiga também melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, maxilas muito atrésicas, retrognatia, que é aquele queixo mais para trás, tudo isso o dentista, às vezes, ele consegue melhorar e melhorar também a parte de ronco. Agora, o ronco por si só, ele também prejudica a qualidade de vida ou não? O ronco primário, como é o caso dela, é uma questão, entre aspas, estética, Cláudia. Ele não vai ter um prejuízo do ponto de vista de saúde, né? Quando a gente fala em apneia grave, a gente está falando em aumento de risco de acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, diabetes tipo 2, e que isso é bem constatado em estudos, e pacientes que têm apneia grave têm um aumento significativo de chance de ter esses eventos. Uau! Mas para o ronco primário, não. Agora, você imagina uma criança, como até o Rodrigo que fez a pergunta ali, né, que tem desde cedo, que tem apneia ao longo da vida, quer dizer, a chance dele infartar é muito grande. Exatamente, exatamente. Belíssimo.
Olha, doutor Fernando Balsalobre, ele tá no dr.Fernando Balsalobre, tudo juntinho. E o site fernandobalsalobre.com.br. O WhatsApp é o 119-3765-1080. Aprendemos bastante hoje sobre ronco, apneia, então agora acho que é menos gozação e mais alerta. Tipo assim, ao invés de reclamar ou de tirar sarro de quem ronca, é falar, busque ajuda, porque você pode estar colocando a sua saúde em risco, tá bom? Alerta nosso aqui, feito com muito amor para você. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigada.